Arapiraca, coração pulsante do agreste alagoano e segunda maior cidade do estado, celebra seu centenário. Há 2 décadas, em 2005, as portas da Justiça Federal se abriram aqui, marcando o início de uma nova era. Nesta cidade do futuro, uma história centenária se entrelaça com o fortalecimento do acesso à justiça, pavimentando o caminho para o desenvolvimento de toda a região. Antes, os cidadãos de 47 municípios precisavam se deslocar até Maceió para acessar a Justiça Federal. A instalação da 8ª Vara em Arapiraca mudou essa realidade, trazendo a justiça para mais perto da população. Fevereiro de 2005, a criação da 8ª Vara Federal no município é um marco para uma nova era da Justiça Federal em Alagoas. 20 anos se passaram e o impacto desse feito junto à população é visível. Para chegar à concretização desse projeto, foram muitos os esforços. A minha participação na inauguração de Arapiraca se deu por volta de 2003, 2004, na gestão da presidência da desembargadora Margarida Cantarelli, que me telefonou, esse é um dado relevante, me telefonou dizendo que Arapiraca estava prevista em lei a criação da vara de Arapiraca, da subseção de Arapiraca, e que eu precisaria tomar medidas com uma certa urgência para que a vara fosse instalada. A principal urgência seria iniciativas para o registro orçamentário do numerário suficiente para a construção do prédio de Arapiraca. E não havia sido nada providenciado porque houve alguma divergência de entendimento na época a respeito ou omissão minha ou de alguém responsável pela área administrativa do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e a desembargadora Margarida afirmou peremptoriamente: nós precisamos ainda, este ano, tomar essa iniciativa. Senhores, foi uma coisa impressionante. É um caso de administração para alunos de administração pública e para alunos que pretendem ser edis de um município. Isso foi na quarta-feira. Numa segunda-feira, já tinha sido editada a lei pela Câmara de Vereadores e sancionada pela prefeita. Na segunda-feira. Na terça-feira eu encaminhei a lei para a presidência do Tribunal da 5ª Região e na quarta foi aprovada não a instalação, não tinha nada, a instalação. Definida que a Justiça Federal iria se interiorizar, e essa definição, como disse a nível nacional, ela partiu de algumas premissas que eram absolutamente verdadeiras. A primeira premissa é de que a Justiça Federal tinha uma vocação, ao lado da vocação de cuidar de problemas tributários, de problemas administrativos, algumas ações penais, que essas podiam ser resolvidas na capital, quase sempre de interesses grandes, de interesses financeiros, que poderiam se deslocar para as capitais do Estado. Também a Justiça Federal começou a ter um movimento muito grande de direito previdenciário. E as lides de direito previdenciário, elas alteraram o perfil da Justiça Federal. Alteraram o perfil em mais de um ponto. O primeiro ponto é a necessidade da interiorização, porque eram lides de pessoas carentes, de pessoas pobres, litígios de valor mínimo e que eram tradicionalmente mantidos até na Justiça Estadual, porque precisava dessa capilaridade, precisava do local da justiça ser próximo ao jurisdicionado, e também pela própria criação do juizado especial. Então a criação do juizado especial, que era um local onde essas ações iriam desaguar, também de direito previdenciário, na sua maioria, fez com que a Justiça Federal precisasse se interiorizar. Mas foi uma satisfação grande fazer isso, porque
Quando eu construí o centro administrativo aqui, a ideia era justamente essa, que essas instituições estaduais e federais da justiça ficassem no entorno, ficassem perto do centro administrativo, a Câmara, enfim. E vocês, né? O fórum que chegou primeiro, depois vocês, enfim. O propósito era esse, a ideia, quando se implantou o centro administrativo aqui, era essa. Porque a gente sabe muito pouco a diferença que faz para as pessoas ter a Justiça Federal em casa, né? Da dificuldade que as pessoas tinham de ir a Maceió, se deslocar e coisa e tal, e de repente você ter isso na sua casa e perto da prefeitura, tudo juntinho, estadual, federal e municipal. Eu achei que era uma ideia boa e por isso não contei conversa. Quando o doutor Paulo conversou comigo, eu tratei de agilizar o máximo que pude e acho que atendi a expectativa dele também. A escolha do local e o início das obras foram apenas o começo de uma jornada desafiadora. Iniciou-se a construção e eu deleguei ao Dr. Raimundo, o vice-diretor à época, na gestão aí já na presidência do Francisco Queiroz. Começam as obras, né? O desembargador Raimundo, engenheiro calculista, então se conduziu de uma forma excelente. É esse prédio, o primeiro prédio, que agora é o segundo, né? O anexo, né? Essa obra colocou 150 pessoas do próprio município na realização dessa obra, mas a gente teve problema para comprar alguns produtos da obra. Tipo, eu me lembro, as canaletas, os tubos, os fios, que a gente precisava não só de qualquer fio de instalação elétrica, a gente precisava de fio com cores, porque o projeto identificava cores, e a gente teve uma certa dificuldade para conseguir isso. A gente também teve uma dificuldade na liberação do projeto da subestação, na época pela concessionária de energia. Tivemos também dificuldade na hora da compra do transformador que iria atender. Então, ela teve alguns percursos, né? Mas independente disso, com uma dedicação de todos, eu até digo que essa obra ela conseguiu juntar forças, pessoas e sonhos na sua concretização. Uma equipe dedicada se preparava para enfrentar um desafio inédito. O magistrado e os servidores estavam prestes a dar vida a um projeto pioneiro, trazendo a Justiça Federal para mais perto do cidadão do interior alagoano. Foi muito desafiador. Eu também estava aprendendo. A Justiça Federal aqui, a sessão judiciária, também foi um desafio, uma experiência nova, porque foi a primeira vara no interior, a primeira subseção. Então, para a administrativa aqui também se deparava com várias situações inéditas, né? Porque uma subseção não é uma vara como na capital. Tem a vara, mas é a subseção, tem a parte administrativa lá, tem os contratos, tem as licitações, tem os terceirizados para você fiscalizar, tem os concertos para fazer, especialmente nos 2 anos que a gente passou na casa alugada. Então, não era só processo, como eu fazia em Maceió. Então, ao mesmo tempo que foi muito desafiador, mas também foi muito, como é que eu vou dizer, foi muito instigante receber o pessoal completamente novo. Era como se fosse uma semente sendo lançada e a gente sabia que ela ia germinar e que muitos frutos iam surgir no futuro. E hoje a gente vê, de fato, a dignidade chegando em tantas famílias, nos agricultores, nas donas de casa, enfim, sem contar, eu acredito que na circulação de renda que começou a acontecer, justamente porque os benefícios começaram a chegar para essas pessoas, porque as execuções fiscais começaram de fato, a terem a sua tramitação regularizada, enfim, porque nós desafogamos também as demandas que existiam nos juízes estaduais, que se sobrecarregavam com essa competência que eles tinham, pelo fato de não existir uma vara federal nos interiores. Enfim, nós fizemos acontecer o princípio realmente do acesso à justiça. A grande vantagem de Arapiraca é que
foi uma família fantástica que foi para ali. Eu me sentia muito feliz trabalhando ali. Foi uma das melhores épocas da minha vida. Fiz amizades que eu tenho até hoje, né? E assim, a gente era muito cúmplice, né? Eu cumpri um mandado de penhora na casa de um senhor, já num sítio, já era tarde da noite. Eu parei o carro, comecei a conversar. Aí a gente sempre tinha a praxe de, com autorização da parte, da gente entrar e verificar se tinha algum bem penhorável da casa. Eu olhei, verifiquei, vi que não tinha bem nenhum, né? Mas eu vi uma casa grande, poxa, mas não tem nada aqui para penhorar. Aí isso aqui foi me dando nos nervos, né? E ele disse, o senhor tem algum carro, alguma coisa que eu possa penhorar? Não, senhor. Eu disse, então o senhor me deu o documento desse carro aí que eu vou penhorar ele agora. Aí o senhor começou a olhar para mim e começou a rir. Eu disse, o que é que o senhor está rindo? Ele disse, não, porque esse carro é o carro do senhor. Eu estava querendo penhorar o meu próprio carro de tanto estresse que quando ele falou isso, aí eu me desarmou. Eu comecei a rir, rapaz, não é possível que eu estou passando por isso. Mas bom, você vê o nível de raciocínio que a gente fica quando a gente está cansado. A Justiça Federal se consolidou, né, como ponto avançado, né, na porção central do Estado. De início, inclusive, era a única e praticamente dividia o Estado com as varas federais da capital. E o que levou à presença do juiz federal, que era anteriormente ao movimento de valorização, era tido como juiz de capital, um juiz fazendário, afeito apenas a causas de natureza estatal, chegou ao povo mais simples do interior. Né? E nessas 2 décadas, vários juízes passaram, servidores também passaram por aquela subseção judiciária que progressivamente foi se ampliando de uma vara para 3. Né? E nas noites, às vezes, também jogava futebol, mostrava o entrosamento, né? Daquelas pessoas que se dispunham a assumir no interior, né? Alguns já casados, outros tinham filhos, né? Outros tentavam ousar, digamos, naquela época, já alugar algum imóvel em Arapiraca, deixando a sua vida, né, corriqueira de Maceió. Né? E à noite, inclusive até o magistrado, hoje desembargador Rubens Canuto, nos acompanhava até para jogar um futebol, né? Tornar aquela convivência mais leve. Né? Mas certamente eu, na hora de marcá-lo, eu não marcava. Os servidores eram todos novos, né? Quer dizer, foi uma vara que foi instalada só com servidores novos. Eu só levei, na época, 2 servidores daqui, que é a Solígia, que até hoje está comigo, né, como minha assessora lá no tribunal, e o Luiz Henrique, que hoje é diretor de secretaria de Raimundo, né, acho que na 13ª vara. Foram os únicos 2 servidores que eu levei. Um para trabalhar, para treinar a assessoria, e o outro para treinar a secretaria. O resto do pessoal, eram 20 servidores ou 22 servidores na época, eram todos novos. Então, assim, era o pessoal que não tinha experiência nem com o processo, não tinha experiência com sistemas que nós utilizávamos. Né? Na época não tinha o PJE ainda, então era o sistema Creta e o sistema Tebas. Né? Então, o pessoal não tinha nem costume de trabalhar no sistema, nem costume de trabalhar no processo. Então, foi uma época muito difícil, porque a gente teve também que traçar todos os procedimentos praticamente do zero, né? Para ensinar os servidores como fazer, tanto em termos de sistema, como disse, quanto em termos de prática de atos processuais, de certidões, forma de contagem de prazo. Né? Na época era tudo feito manualmente. E porque foi realmente um trabalho assim, muito bonito na época. Porque era um trabalho que era feito com amor. Né? Assim, as pessoas que estavam ali estavam trabalhando todo mundo com prazer. Não tinha ninguém obrigado. Talvez, e aí meramente especulativo, né? Era o primeiro emprego de muita gente, né? Era o primeiro cargo de muita gente. Então, assim, todos eram servidores novos, a maioria em idade, e novos no serviço público, ou pelo menos no Poder Judiciário, na Justiça Federal. Então, eram pessoas que chegavam para algo novo, chegavam com todo aquele entusiasmo, com aquela alegria, boa vontade. Então, você não tinha ninguém trabalhando com má vontade. Né? Todo mundo fazia as coisas com prazer, com satisfação, embora o volume de trabalho fosse muito grande. Então, eu acho que o pessoal via, enxergava, né, aquele entusiasmo, aquela boa vontade,
né? Aquele prazer em trabalhar e termina empolgando mesmo, né? Eu até hoje adoro o que eu faço, né? Adoro absolutamente o que eu faço. No tribunal mais ainda, porque como eu gosto de discutir, gosto de debater, então o tribunal propicia, né, isso durante as sessões de julgamento. Mas até hoje eu trabalho com a maior satisfação. Trabalho de sábado, domingo, para mim não é um fardo. Em pouco tempo, a vara se transformou em um símbolo de cidadania para Arapiraca e toda a região. Mas eu acho que o maior impacto que a gente pode dizer da Justiça Federal é o fazer justiça. É o pessoal mais simples, mais humilde, que se sente assim, muito como se a Justiça Federal fosse uma coisa muito distante, uma coisa assim, não estivesse ao alcance do homem simples. Então vocês virem para cá, deu a possibilidade de que o advogado da terra, de que as pessoas que estão mais aqui, elas consigam, o Defensoria Pública, elas consigam chegar à Justiça Federal como cidadão comum, atendendo às demandas do cidadão comum. Quantas pessoas, antes desses 20 anos, quantas pessoas não abandonaram o seu direito de reivindicar alguma coisa que lhe era justa, porque não sabia o caminho que devia percorrer, ou porque sentia como se fosse uma coisa inalcançável? 20 anos se passaram desde que a Justiça Federal abriu suas portas em Arapiraca. O que era apenas um sonho tornou-se uma realidade transformadora para milhares de cidadãos. A subseção de Arapiraca não é apenas um prédio no coração do agreste alagoano. É um símbolo de cidadania, de desenvolvimento regional. Então as pessoas saíam daqui, iam para Maceió em busca da solução dos seus problemas e quando chegou aqui, aconteceu tudo aqui, foi uma delícia para todo mundo, né? A gente tinha um grupo muito unido, muito participativo. Foi muito legal. Eu digo que é uma fase da minha vida que eu sinto saudade e que eu sinto orgulho de ter vivido. De você se sentir um cidadão pleno, com os seus direitos, e lutar pelos seus direitos. Então eu acho que isso foi fundamental. A presença da Justiça Federal ajudou muito a gente. Desculpa. É porque foi muito intenso lá. Foi muito intenso. E eu sempre tive apoio de todo mundo. Aliás, todo mundo se apoiava, né? Era muito legal. Tanto do ponto de vista desse lado de amizade, como do próprio trabalho. Foi uma equipe fantástica. Começar pelo magistrado, que é um cara que eu nunca vi igual aquele, para trabalhar e de uma capacidade enorme de julgar e de coordenar. E ainda levou Solígia, Dr. Rubens Canuto. E ainda levou Solígia, que eu acho que, do ponto de vista, é a melhor diretora que eu já trabalhei. Eu sinto muita saudade, sinto muita saudade. E assim, era tanto trabalho, que eu costumo dizer, e acho que não só eu, qualquer um de nós, quando se depara com alguma situação mais trabalhosa ou mais difícil, depois disso, todo mundo diz, quem passou por Arapiraca faz qualquer coisa. Aquele início em 2005, né, fiquei quase 3 anos lá, saí para a magistratura praticamente, né, fiquei algum breve período em Maceió, depois de removido, mas a parcela significativa da minha história como servidor foi em Arapiraca, né? Então isso compôs um imaginário e até, de certa forma, um ideário de servidor público, né? Que até hoje eu carrego, espero em Deus que consiga conservá-lo. E isso era uma coisa interessante, quando a gente fazia muito mutirão, 2 servidores já de sábado e domingo, comigo também, né? E era impressionante, era briga para ver quem ia participar do mutirão. E não havia pagamento de horas extras, né? A gente fazia o mutirão no final de semana e dava como direito a compensação de 2 dias úteis depois. Mas os servidores eram disputando espaço. Como não podia ser todo mundo, a gente tinha que limitar, porque senão não havia necessidade, né? E nem era possível todo mundo, porque senão ia ter que dar 2 dias úteis para todo mundo. Os servidores brigavam para ficar trabalhando no final de semana. Então, assim, foi uma época de uma cooperação muito grande mesmo, de magistratura e servidores, né? Numa cidade de uma economia muito forte e que tem muita identidade e para o agreste
e para o sertão alagoano, ela conseguiu trazer para o município de Arapiraca, esse município que é reconhecido pela força de seu povo, né, por um povo acolhedor e vibrante, uma vara da Justiça Federal com muito conforto, bem estruturada, para que propiciasse o melhor acesso à jurisdição, sobretudo aqueles jurisdicionados da região do Agreste e do Sertão Alagoano. Por isso que eu estou muito feliz de participar não só desta obra, como também estar aqui e poder colocar a história da Justiça Federal e um pouco da minha participação nesta obra, que foi realmente um divisor de águas para a Justiça Federal de Alagoas. Foi a vara presidida pelo juiz Rubem Canuto, depois pelo André Monteiro, enfim, era uma vara apenas. Hoje são 3 varas, né? Hoje são 3 varas, 2 juizados e uma vara. E Arapiraca, a criação da vara em Arapiraca se mostrou extremamente útil, extremamente correta. Não é? Desafogou Maceió, tem uma movimentação processual intensa, a justificar todos os esforços de levar a vara para lá. Eu acompanhei toda essa evolução. Foi uma revolução. Nós éramos juízes de 100 processos por mês cada um. Hoje, as varas de juizado do interior e da capital são varas de 1000 processos por mês, cada uma, numa média. Foi uma revolução da Justiça Federal. A Justiça Federal era uma justiça de elite, se transformou com a interiorização e com a questão previdenciária, uma vara, uma justiça mais popular do que a Justiça do Trabalho. Primeira vez que estou vindo aqui, eu fui muito bem atendido. Estou esperando para ser atendido pelo perito, mas a recepção para mim foi boa. A minha primeira vez aqui foi legal. A menina me atendeu bem, esperando minha vez. E o atendimento, nota 10, excelente. Desde a da recepção ao setor que a gente foi atendido. Tanto da outra vez como de hoje. Hoje, agricultores, aposentados, donas de casa, trabalhadores e estudantes de dezenas de municípios não precisam mais enfrentar longas viagens até a capital para exercer seus direitos. A Justiça Federal está mais próxima, mais ágil, mais presente na vida do povo. O legado destes 20 anos transcende números e estatísticas. Representa a concretização de um ideal, uma justiça verdadeiramente democrática, acessível e descentralizada. Cada processo julgado, cada direito garantido, cada cidadão atendido é testemunho vivo do compromisso da Justiça Federal com a justiça social.